Olá, seja bem-vindo ao Medic Academy, seu ponto de encontro com a inovação cirúrgica. Hoje a gente vai mergulhar numa tecnologia bem interessante voltada para os desafios da cirurgia de pé e tornozelo. Vamos falar sobre o kit Cannula Dynamical Foot Recon Zirconium, que, olha só, já tem registro na Anvisa, número 8174779097. A ideia aqui é entender como ferramentas desse tipo podem auxiliar os cirurgiões, né, a enfrentar aqueles procedimentos mais complexos com um pouco mais de segurança. Porque assim, cirurgias como correção de hálux valgo, pé plano, pé cavo ou mesmo os artrodeses, a gente sabe que elas têm seus riscos inerentes, né? Complicações como infecção ou dificuldade na consolidação do osso não são tão raras, infelizmente. E a precisão ali, né, na hora H, é crucial para evitar lesão, para garantir um bom resultado. Então, essa busca por instrumentais que melhorem a técnica, que deem mais segurança, é constante na área. Com certeza, é um desafio contínuo. E é justamente aí, nesse contexto, que entra a proposta do kit Dynamical Foot Recon Zirconium. Basicamente, ele é um sistema que combina cânulas, que são guias para o acesso ao osso, com fresas feitas de um material bem específico, zircônio, e também tem umas raspas para ajudar com as partes moles ali em volta. Zircônio, isso me chamou a atenção. Geralmente a gente pensa logo em aço cirúrgico, né? Qual que é a diferença? O que esse zircônio traz de especial para uma fresa que vai cortar osso? Ótima pergunta. O zircônio tem umas propriedades bem particulares, sabe? Primeiro, ele segura o fio de corte por mais tempo. É tipo, pensa numa faca de cerâmica de alta qualidade versus uma de metal comum. Isso significa que, durante o procedimento, ele tende a gerar menos detritos metálicos microscópicos ali no local. O que é bom, claro, para diminuir a chance de reação inflamatória, né? Mas talvez o ponto mais impactante mesmo seja a questão do calor. As fresas de zircônio, elas geram bem menos calor quando estão girando e cortando o osso. Os dados que a gente tem indicam a redução que pode chegar a 13 graus Celsius, se comparado com as fresas metálicas tradicionais. Nossa, 13 graus a menos. Isso parece bastante coisa. Qual que é a implicação disso para o paciente, na prática? Lá no osso mesmo. De causar o que a gente chama de necrose térmica. Basicamente, as células ósseas morrem por causa do calor excessivo. Isso atrapalha a cicatrização, a integração de um implante, de um enxerto, especialmente em osteotomias que precisam ser muito precisas ou na preparação para uma artrodese. Então, reduzir esse aquecimento em 13 graus pode sim fazer a diferença. Pode manter a temperatura abaixo daqueles níveis críticos que causam dano celular, sabe? Cria um ambiente biologicamente mais favorável para a consolidação óssea. E ajuda potencialmente a diminuir risco de falha do procedimento. E essas fresas, elas vêm em vários formatos, tá? Reta, cônica, angular e tamanhos diferentes também para adaptar à necessidade. Entendi. Faz todo sentido buscar essa proteção térmica para o osso. E as outras partes do kit? As cânulas e as raspas. Como elas entram nessa história? Então, as cânulas funcionam como guias. Dias bem precisos. O cirurgião insere a cânula, pode confirmar o posicionamento com a radioscopia, ter certeza que está no lugar certo, antes de passar a fresa. Além de garantir a trajetória correta, ela protege fisicamente as estruturas que estão ali do lado, né? Nervos, vasos, que são delicados. Protege durante a fresagem, elas também vêm em diâmetros e comprimentos variados, para diferentes tipos de acesso. E as raspas? Bom, as raspas ajudam a liberar os tecidos moles de forma mais eficiente. Isso pode otimizar o tempo da cirurgia. Ok, estou visualizando o conjunto. Como que isso se traduz para o dia a dia do cirurgião, lá na sala de cirurgia? Quais são aquelas armadilhas, aqueles desafios técnicos que esse kit ajuda a evitar? Olha, ele atua em pontos bem críticos. A combinação da canulagria com a precisão da fresa ajuda muito a evitar erro de posicionamento, sabe? Aquele errinho que pode comprometer o resultado de uma osteotomia ou a colocação de um parafuso. E a menor geração de calor e de detritos, como a gente falou, diminui riscos biológicos. Riscos que podem levar a complicações chatas, como infecção ou a não união óssea.
Basicamente, o kit oferece ferramentas para aumentar a precisão do gesto cirúrgico e, ao mesmo tempo, minimizar a agressão térmica e mecânica ao osso. Ah, então o impacto vai além da facilidade técnica para o cirurgião. Ele pode influenciar diretamente a qualidade da cicatrização e, no fim das contas, a recuperação do paciente. Exatamente, a proposta de valor é essa: facilitar a técnica para o cirurgião ser mais preciso e, ao mesmo tempo, criar condições biológicas melhores ali no local operado. E, embora muitos estudos a fundo sobre zircônio venham de outras áreas, como a odontologia, onde a biocompatibilidade e o desempenho deles são super bem estabelecidos, os princípios físicos, sabe? Menor calor, menos detrito, isso se aplica diretamente e é muito relevante para a ortopedia também. A literatura médica, de forma geral, apoia o uso de tecnologias que melhoram a segurança e os resultados. Fica bem claro como um instrumental bem pensado, né? Como parece ser o caso desse kit Dynamical Foot Recon Zirconium, pode ser um aliado importante nessa busca constante por cirurgias de pé e tornozelo mais seguras, mais eficazes. Sim, sem dúvida. Então, para os colegas cirurgiões, para os profissionais de saúde que estão nos ouvindo, acho que vale a pena buscar mais informação, sabe? Ver os detalhes do kit, avaliar como ele pode se encaixar na prática de cada um para enfrentar esses desafios específicos. E, claro, continuem conectados aqui no Magic Academy para mais discussões sobre inovações em cirurgia, em tratamento da dor. Sempre tem coisa nova aparecendo. E fica a reflexão, né? Até que ponto essa evolução contínua dos instrumentais cirúrgicos não está só refinando as técnicas que a gente já conhece, mas talvez expandindo mesmo o horizonte do que é possível alcançar, em termos de recuperação, de qualidade de vida para esses pacientes. Você ouviu o Magic Academy. Continue conosco na jornada pela inovação cirúrgica.